Olá, gente! Estamos iniciando mais uma edição do nosso podcast Papo Máximo, que hoje está imperdível. O espaço que recebe os melhores convidados, compartilhando sempre os melhores conteúdos. Acompanhe a partir de agora. A edição de hoje recebe a psicanalista Karina Mesquita. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, Ângelo. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade de estar participando aqui com você desse podcast hoje. Você que não é de Nova Serrana, né? Sim, eu sou. Mas está se transferindo para a terra do sapato? Estou começando os atendimentos, né, em terapia aqui na cidade de Nova Serrana e quem sabe, em breve também vindo para cá. Há quantos anos você atua na referida área? Eu já tenho 2 anos de psicanalista. Eu atendo como psicanalista. E eu também trabalho em uma outra área e estou indo agora somente para psicanálise. Fazendo uma transferência de serviço, vamos dizer assim, né? Uma mudança. Migrando para outra área, né? Mas área. se importa de falar qual área que você milita e está desistindo? Trabalho hoje na CEMIG. CEMIG? CEMIG. Você leva energia até o povo. Levando energia até o povo. Agora... Que bom. Fala um pouquinho da sua cidade, Moema. Tem muita gente de Moema residindo aqui em Nova Serrana. Eu acho que é trabalho. O que você acha? Tem, né? Tem muita gente que vem para cá. Alguns vieram já mudando, né? Já estão morando aqui. Outros vêm e voltam todos os dias. Tem 2, 3 ônibus que saem de lá e vêm para cá trazendo as pessoas para trabalharem. Então, durante a semana, de segunda a sexta, tem muita gente de Moema aqui. Nova Serrana continua sendo uma mãezona, né? Para todos. Para todos. A oportunidade aqui é infinita. E prova disso que você está vindo, né? Prova Repito, disso né? Vindo para cá. O que você traz de diferente, de novidade nos seus atendimentos na psicanálise? A psicanálise, ela tem uma linha freudiana, né? Ela vem sobre a livre associação. E os atendimentos em terapia, de uma certa forma, fazem com que as pessoas consigam se encontrar, consigam identificar e entender quem são e os porquês da sua vida. Em um determinado momento da minha vida, eu cheguei em psicanálise por causa disso, porque eu queria me encontrar. E quando eu me encontrei e eu vi que esse era o caminho, eu consegui fazer com que várias pessoas também se encontrassem, também tivessem a oportunidade de entender os seus porquês. Então a psicanálise me deu essa oportunidade. E é nessa oportunidade, é nessa vivência que eu quero transferir isso para os demais. Porque tamanha dificuldade para se entender, para se compreender. Porque a gente normalmente não pensa na gente. A gente faz as coisas e a gente tem comportamentos diários que a gente não identifica. Você simplesmente sobrevive, você simplesmente reage ao mundo, às ações que estão acontecendo naquele momento, mas você não sabe por que você é assim. Por que eu aceito que as pessoas decidam por mim o que eu preciso fazer? Por que eu não consigo dizer não para as pessoas? Por que eu me sinto, de certa forma, tão preso? São os meus porquê. Aí entraria a questão da livre associação. A livre associação é uma forma de atendimento onde a pessoa fala sem detalhar, sem definir temas, sem definir início, meio e fim. Ela começa a contar um caso como se fosse um sonho. Isso ocorre no seu atendimento? Sim. Como se ela estivesse num sonho e ela começa a contar uma coisa, de repente ela pula para outro assunto, depois ela fala de outro assunto. E às vezes a pessoa fala assim, eu tô conversando com você, mas não faz sentido o que eu tô falando, né? E faz total sentido. Porque tudo tem um sentido. E na análise que a gente faz, na interpretação que a gente vai fazendo do que a pessoa tá querendo transmitir, é como se fosse o sonho. O sonho, ele vem e ele não vem para você de uma forma clara, porque o seu inconsciente, ele não está com permissão para que você veja e saiba de todas as coisas de maneira clara, porque tudo que está nele é porque doeu e machucou. Se doeu e machucou, você não consegue lidar. Se você não está pronto para lidar com aquela dor e com aquele sofrimento, você não pode ter clareza dele. Então você precisa se fortalecer primeiro para depois associá-lo, para depois entrar nele e lidar com ele.
E é isso que a gente faz em terapia. Tem um porquê. Tem um porquê. O sonho é o seu inconsciente conversando com você. É o único momento onde o seu inconsciente pode ser claro. E ao mesmo tempo ele não tem o poder de ser claro. Porque o nosso consciente é o que eu vejo aqui e agora. É o que eu estou conversando. Olha, estou conversando com o Ângelo. Eu sei, eu tenho consciência disso. E o meu inconsciente é o que eu não posso acessar. É o que eu não posso ter informações sobre. Então, quando eu tenho esse poder, que é durante o meu sono, que é o momento onde o meu consciente está relaxado, o meu inconsciente vem à tona. E ele vem através de sonhos. Tanto é que às vezes você deita pensando assim, eu preciso resolver isso, isso, isso e isso. E aí no dia seguinte, quando você acorda, você tem a resposta. Seu inconsciente está trabalhando por você e com você. Karina, então se eu sonhar que que eu vou acertar na Mega, isso é possível? Pode ser que você está sonhando que vai acertar na Mega e de repente o que você está acertando é algo na sua vida pessoal. É o seu prêmio. Por isso é uma associação muito pessoal. Cada sonho, cada interpretação, ela é muito individual. Porque às vezes faz sentido para mim. Quando eu digo que eu sonhei com uma cobra numa piscina e tinha um bebê e eu peguei esse bebê e saí puxando, é como se eu estivesse falando da minha vida. Olha, eu preciso correr porque algo está para me acontecer. E se eu não acelerar o processo, eu vou ser picada pela cobra. Se eu não acelerar o processo, eu vou ficar paralisada. É como se fosse isso. Karina Mesquita, psicanalista, abrilhantando aqui o nosso podcast de hoje, essa edição. Karina, sintomas físicos gerados por problemas vividos e não resolvidos. Qual o resultado? Porque quando a gente não cuida da mente, né, a gente tem muita preocupação com a saúde física. Você vai na academia, faz musculação, faz pilates, faz um monte de coisa, mas você não cuida da saúde mental. E quando você não cuida das suas emoções, quando você não cuida do que você está vivendo, do que está te acontecendo, e você abafa esse sentimento e essas emoções, elas retornam para você em problemas físicos, em problemas de saúde. Te dá uma gastrite. Você já ouviu falar em alguém que teve uma gastrite emocional? Psoríase. Psoríase é totalmente emocional. Tique nervoso, a pessoa que tem um tique, que fica mexendo, né, para um lado, para o outro, tudo tem um fundo emocional. Isso porque as pessoas não se permitem entender o que está sentindo e viver o que está sentindo. Ela abafa, aquilo é a dor. Aquilo me incomoda, eu pego e guardo e levo lá para o meu inconsciente, põe numa caixinha e lacro, para que ninguém abra e para que eu nunca veja. Tanto é que tem gente que ainda fala assim, se eu pudesse apagar o meu passado, se eu pudesse apagar a minha vida, eu seria mais feliz. É o contrário. Se eu pudesse conviver bem com a história do meu passado, se eu pudesse entender a minha vida, eu sim seria Mesmo feliz. Sendo um passado sofrido, dolorido, valeu a pena? Sim, 100%. Porque é dentro da dor que eu cresço. Algumas pessoas se vitimizam, algumas pessoas pegam essa dor e transformam ela em defesa, né? Uma forma de defesa. Ou desculpa para alguma situação. É uma defesa da mente mesmo. Para me defender, eu entro em estado de vitimismo. Mas não é a melhor opção. Outros, para se defenderem, eles começam a fugir do problema. Tá tendo um problema, tá tendo uma discussão, eu vou sair daqui, não quero resolver, eu vou sair, eu vou embora. Quando eu voltar, vai estar tudo resolvido. Vai. Mas muitas pessoas se comportam assim, porque a mente delas faz com que elas se defendam desse problema dessa maneira. Mas isso não traz solução. Mas hoje as pessoas não estão dando atenção maior para essa questões emocionais, questão da mente, ou não? Eu entendo que está começando, mas ainda não é o suficiente. E você pode falar com propriedade, né? Porque você atua na referida área, né? Porque as pessoas têm medo, as pessoas têm receio, as pessoas acham que se procurar um ambiente em terapia, elas vão ser taxadas por loucas, perturbadas. Ainda usam desse argumento, desse artifício? Sim, ainda usam. Eu vou falar da minha vida? Eu não tenho que falar da minha vida. Mas o que se fala lá num ambiente de terapia
é totalmente confidencial. E ali, dentro do processo, é um processo onde a pessoa vai estar vivendo de uma certa forma a história dela e a vida dela, como se quem estivesse do outro lado, né, como se o terapeuta, o psicanalista, fosse um espelho. Eu seria o seu espelho. Você vai falar e eu vou refletir para você o que você está falando. Aí entra a análise. Eu vou te fazer entender o que você está falando. É você quem fala, não sou eu. As emoções são as suas emoções. E o entendimento delas é o que você vai conseguir entender, é o que você vai interpretar. Então é uma forma de entender a si mesmo, é autoconhecimento. É a forma de superação. Quando eu tenho superação das coisas que eu vivo, eu consigo lidar muito bem em meus relacionamentos, eu consigo ir mais próspera no meu serviço, eu consigo ter mais clareza de mim mesma e as pessoas me veem com mais respeito, com mais amor. Podemos classificar a situação como autoconhecimento, né? Sim, conhecimento. Quando eu tenho autoconhecimento, eu consigo lidar comigo mesmo de uma forma diferente. E quando eu lido comigo de uma forma diferente, quem me vê também. Porque eu faço com que o outro reaja a mim da mesma forma que eu estou me impondo. A ansiedade, estresse, depressão, qual que é mais sofrido, que traz mais problemas para o cidadão, para as pessoas? As pessoas falam muito hoje em ansiedade. Todos três são formas em excesso. Tudo que tem em excesso é ruim. Até a água em excesso mata. Ter um alimento saudável em excesso passa a ser prejudicial. A droga é um veneno que a gente faz uso, vamos dizer assim, em uma dosagem controlada. Por ser controlada, se chama droga, né? Vai na drogaria comprar um remédio. É uma droga controlada. Em dosagem pequena, ela me dá um retorno positivo. Em dosagem grande, ela me desestabiliza. Então, a ansiedade, o estresse e a depressão é a mesma coisa. A ansiedade é um excesso de preocupação com o futuro. O estresse é um excesso de preocupação e agitação com o meu presente. E a depressão é um excesso de preocupação, de pensamentos, de lidar com coisas do meu passado. Tudo é em excesso. Por isso é ruim. Todos três são ruins. Hoje fala-se mais na ansiedade. As pessoas se sentem muito ansiosas, elas têm muito medo de muitas coisas, de lidar com as coisas que elas estão por vir. Acho que por causa de tanta novidade, tanto excesso de comunicação, de informação, né? informação. A modernidade chegou trazendo muita coisa de uma vez só. E as pessoas não estão sabendo lidar com isso. Receber tanto excesso de informações, né? Excesso. A pressão do mercado de trabalho, né? Maravilha. Gente, estamos tendo a alegria de receber, em breve vai estar atendendo em Nova Serrana, psicanalista Karina Mesquita, que é da cidade de Moema. Pessoas de Moema, é moemense? Moemense. Moemense. Isso, terra do doce. Fabrica doce mesmo? Ah, muito pouco, mas é só o título. É o Mas título? é o título. Mas são conhecidas como pessoas dóceis? Sim, somos conhecidos como pessoas. Você está assumindo isso? Tô assumindo. Defendendo a terrinha, Moema né? é doce, é bacana, são pessoas fáceis de lidar, de um temperamento bom. Quantos habitantes conta hoje Moema? Você consegue precisar assim? É o uma número de cidade habitantes? pequena, é aproximadamente 8 mil. 8 mil? Nossa, Nova Serrana tem mais de 120 mil habitantes. Tá vendo por que eu tô vindo Com o ritmo de capital, de 200 mil habitantes. Você está vindo para cá, seja bem-vinda, né? Obrigada, ó. Você vai atender em que espaço em Nova Serrana? Eu vou atender em Nova Serrana, no espaço aqui da Clínica Reviver. Aqui junto com o Geraldo. E ele já trabalha, acho que uns 10 anos em psicologia, né? Como psicólogo. E eu tô vindo para agregar, para poder trazer um pouco de diversidade dentro do que ele já faz, com o que eu tenho feito, e a gente tem um retorno mais positivo para a população. O Geraldo é psicólogo. O Geraldo é psicólogo. Há muitos anos, né? Que milita na referida área, né? Com muita excelência. Alô, Geraldo, um abraço. Ele consome nosso conteúdo aí. Um abraço para o Geraldo. Fica aqui na Matriz, né? O espaço do mesmo aqui na Praça da Matriz, em Nova Serrana. Gente, eu vou para um rápido intervalo comercial.
casa, um escritório, um prédio. A gente veio ao mundo para construir, para realizar sonhos. E por mais que a gente viva cercado de aço, ferro, metais, é preciso mais do que isso. É preciso suor, amor, coragem e força de vontade. A vida é uma obra e é preciso entender que nós estamos em construção. Todos os dias encaramos e superamos desafios. E isso tem um objetivo: ajudar a construir um futuro melhor. Uma busca que nos levou a intensificar a nossa atuação em grande parte do interior mineiro. Localizada em Nova Serrana, um dos maiores polos calçadistas do país. Eu sou da terra, sou forte, sou do MAC Ferro e Aço. 30 anos construindo sonhos. Gente, estamos de volta com o nosso podcast Papo Máximo, que hoje conta com a participação da Karina Mesquita, que é psicanalista, e estamos aí falando sobre depressão, estresse e ansiedade. Ansiedade, as pessoas compreendem como frescuragem. O que você me fala a respeito, minha amiga? Ou isso não existe? Essa frescuragem não existe, né? Não tem nada de frescuragem. Traz prejuízos à saúde da pessoa. 100% prejuízo. É. A ansiedade, ela começa... Toda emoção, ela é normal, natural. Nós precisamos senti-las. Emoção é aquela coisa, aquela sensação prazerosa? Nem sempre é prazerosa. Raiva não é prazerosa, mas é uma emoção que eu preciso senti-la. Você ganha um presente, vem uma sensação boa. A raiva me faz sair do lugar onde eu estou porque eu fico indignada com algo. Então é importante que eu a sinta. Quer dizer que algo precisa de ser alterado. Por isso eu sinto raiva. A raiva vem para me fazer ter uma reação diferente do que eu já tive até então. Isso é aceitável, é normal. Sim, isso é aceitável e normal. Agora, quando eu tenho muita raiva, é ruim. Excesso de raiva, de nervosismo. É isso aí. Quando eu não controlo, tudo que eu não controlo é ruim. A ansiedade é ótima. O que é a ansiedade? A ansiedade é quando eu penso que eu posso ter um problema no futuro e que eu não consigo lidar com ele. Então, por que ela é ótima? Porque eu sei que algo pode me acontecer. Eu já entro em estado de cuidados comigo mesma. Eu já começo a me sintonizar e pensar o que eu posso fazer para resolver e para lidar bem com isso que pode me acontecer. Por exemplo, a pessoa tem muito medo de falar em público. Isso é comum. Um dos maiores medos hoje em dia é da pessoa falar. Eu confesso que já tive, hoje nem tanto. Porque você treinou. Porque você faz. Então você já não tem. Mas se você fizer uma pesquisa, você vai ver que muitas pessoas, quando precisam pegar no microfone e conversar em público, falar, fazer uma leitura na missa, não vai nem longe. Né? Dentro de uma igreja, você fazer uma leitura, as pessoas têm medo. O que elas sentem? Elas sentem a mão começa a suar. Coração não fica falo, mas palpitando. as costas também começam a suar. As costas começam a suar. Coração acelera, né? A pessoa fica com palpitação, ela fica trêmula, ela começa a ter formigamento nas mãos. Isso tudo dá ansiedade, isso tudo de nervoso. Ela perde o controle de si mesma. Algumas pessoas ficam paralisadas, não conseguem sair do lugar. Outras começam a debater, começam a se debater num ambiente, em paredes, de tanta ansiedade, não conseguem, começam a pular e ficam trêmulas, e ficam apertando a mão e fazendo alguma coisa para poder tirar o foco do que estava pensando para aquele ato ali naquele momento. Então, assim, a ansiedade, ela traz prejuízos, sim. Sabe? E quando ela vai tomando uma proporção muito grande, ela começa a prejudicar a saúde da pessoa, porque a pessoa começa a entender que ela é impotente, que ela é incapaz de lidar com tal questão da vida dela. E, na verdade, ela consegue. Ela só não descobriu ainda como. Então, em terapia, a gente faz isso. Em terapia, a gente encontra o ponto, a gente encontra o foco. É como se a gente entrasse na raiz do problema e trabalhasse aquilo dentro da pessoa para que ela pudesse entender que aquilo não é bicho. Ela mesma entende que aquilo não é um bicho de 7 cabeças. A descoberta da ansiedade é fácil? A pessoa perceber que ela é ansiosa? É fácil.
por causa disso, desses sintomas. Quando ela começa a sentir esses sintomas, ela já viu que ela está em excesso. Começou a entrar em excesso, começou a não ter domínio dela, já pode procurar por ajuda. É hora de procurar por ajuda. Porque sentir a ansiedade é uma situação. Vivenciá-la de modo que ela te prejudica e de modo que ela te trava e te impossibilita de ir para frente é muito negativo. Então eu preciso tentar entender o porquê eu estou ansioso, de onde vem essa dor, porque aquele fato me gerou tantos problemas, porque eu fiquei tão travado. Aí, às vezes, você vai ver, aconteceu alguma coisa com aquela pessoa que não era nem bem aquilo que ela está pensando. E na livre associação você chega lá. Você chega no ponto e você consegue ressignificar. Você consegue trabalhar de uma forma que a pessoa vai parar de ter medo daquilo naquela intensidade que ela teria e entende que aquilo não é nada mais, nada menos do que um processo de vida. Algo a ser passado em algum momento e que não vai machucá-la, que ela não vai morrer, que ela não tem percas nenhuma. E você recebe pessoas com tais sintomas no seu consultório? Sim. Pessoas nervosas, ansiosas, né, aliás? Sim. Recebo pessoas com crise de ansiedade. Eu tive uma paciente, ela estava tendo crises de ansiedade no banho. Ela estava, ao entrar no banho, ela sentia crises de não conseguir nem ficar na casa dela, da água caindo em cima dela. Um banho é uma coisa comum, é uma coisa que não vai matar ninguém. Era para trazer paz, né? Era para trazer paz, mas não estava trazendo. Estava trazendo desconforto, estava trazendo informações que estavam no inconsciente dela, que a hora que a água vinha, traziam lembranças de outras coisas. Né? Outro dia eu recebi aqui uma profissional da área e um ouvinte me ligou e falou assim, eu estava acompanhando a entrevista lá no podcast, gosto daquele bate-papo. Ela falou o seguinte, vocês falaram das emoções ou das sensações, antes eu saía, por exemplo, lá no quintal de casa, via um frio, aí você sente aquele friozinho, né, aquele arrepio. E de uns tempos para cá, eu sou muito nervosa, muito ansiosa, eu sinto dores, minha pele chega a doer. Você acha que a pessoa muito ansiosa pode acarretar esse tipo de sintomas? Sim, é? Sim, porque o que eu vivo... O corpo dela tá meio duro, assim. Trava. É isso, exatamente. Sim, é isso. É isso. É isso, eu acho importante compartilhar essas experiências, né? Para você apontar uma solução. Isso mesmo. A pessoa fica travada, fica bloqueada, ela não consegue, né? De uma certa forma, vou até te dar um exemplo, assim, outra coisa que trava. Elogio trava. Elogio é ótimo, né? Mas trava. Bloqueia. Crítica também trava. Tá, trava quem? A pessoa que passa por tal experiência? Criticada e que está sendo elogiada. Muitas pessoas, ao serem elogiadas, elas ficam paralisadas, elas não vão para frente, porque acham que, nossa, eu fui bem, nossa, deu tudo certo. E elas ficam estagnadas naquilo, não vão para frente. Param simplesmente porque foram elogiadas, elas não dão o próximo passo, elas não vão para frente. É a mesma coisa da crítica. A crítica também te faz bloquear, te faz parar. Você para, você não vai para frente. Você se sente acuado. Então, é uma forma de, né, dentro da terapia, a gente está trabalhando tudo isso. Eu falo muito assim que, na terapia, a gente tem que trabalhar, não é a folha, é a raiz do problema. A gente tem que curar a vida da gente lá na pontinha, lá na raiz da nossa árvore, da nossa vida. Porque se eu curar o seu problema, é muito confortável, eu não resolvi de fato. Porque às vezes o problema, ele veio, mas eu não estou curando o problema real. Ele veio por uma outra coisa. Vou te dar um exemplo. Você fica sem dormir, porque você está com excesso de trabalho, aí você fica 2 noites sem dormir, você fica durante o dia agitado, tenso porque você tem muitas atividades e você começa a entrar assim, numa agitação muito intensa, de repente você começa a ficar nervoso,
Porque as pessoas vão te falar alguma coisa, estão conversando com você, você entende que elas não estão tão rápidas quanto você, no seu processo ali naquele momento, e você começa a fazer falta de educação com um, com o outro, você agride a pessoa, aí depois fala, nossa, fulano tá tão nervoso, tá precisando de um remedinho para acalmar, tá precisando de ir num psicanalista para poder tomar um remedinho e melhorar a situação dele. Aí você vai ver, o problema não é que você é nervoso em excesso, o problema é simplesmente porque você não dormiu. Você tá precisando é de dormir. Não é que você é uma pessoa que está nervosa em excesso. Você tem que ir buscando, Tá vendo? Se eu tratar só o nervosismo, ele tá muito nervoso, não é o nervosismo É um que eu tenho que conjunto, tratar. né? Conjunto. Eu tenho que tratar a sua alma. Eu tenho que tratar a sua essência, você. Eu tenho que puxar você lá do fundo e falar assim, oi, vem cá, vou te apresentar. Esse é o Ângelo. Muito prazer, Ângelo. Esse é você. É isso que a gente faz em terapia. E quando você se conecta com você, o seu empoderamento é outro. O medicamento, ele, muitas das vezes, é um paliativo, né? E o tratamento, no caso aí, que vocês realizam, a cura é para sempre, né? É para sempre. Mas o remédio é necessário. Ah, é? Muitas vezes O é necessário. psicanalista, ele prescreve o medicamento? Não. Psicanalista não. Quem vai prescrever é o psiquiatra. O psiquiatra é o único que pode prescrever medicamento. O psicólogo não pode, psicanalista não pode. A gente trata, mas a gente não pode passar medicação. A medicação é só o psiquiatra que pode. Mas é necessário. Em alguns momentos a pessoa está tão agitada ou está num momento de Então você ansiedade. recomenda o medicamento? Porque tem Dependendo da profissionais aqui situação, que reclamam, que acham nada interessante, porque é paliativo, a pessoa vai Não resolve. viciar. Por isso é necessário que... Por que é necessário? Quando você está com muita dor de cabeça, se você não tomar o remédio, você cura? Ela vai parar, mas vai demorar, né? Vai demorar. Então vamos dar um exemplo. Você está vivendo, por exemplo, uma situação onde você desentendeu com um amigo. Você desentendeu com um amigo seu. E aí é um amigo muito querido. E aquilo ali te feriu de uma intensidade tão grande que sua cabeça está explodindo. Se você não tomar um remédio, você vai conseguir pensar? Com dor de cabeça, não. Vai conseguir pensar. Então, por isso é importante. Às vezes eu estou num momento de dor tão intensa que o meu corpo não produz a endorfina necessária, não produz o que eu preciso para eu estar em equilíbrio. Aí entra o medicamento. Se eu começar a fazer uso do medicamento, eu vou fazer com que os hormônios sejam equilibrados para que eu possa voltar a pôr a minha mente para funcionar. Aí eu terei condições de trabalhar. Mas aí tem que ser em conjunto. Eu tenho que usar a medicação e fazer as minhas terapias para que eu possa lidar com o meu problema. Muitas vezes, sem essa medicação, eu não consigo baixar a guarda. Se eu não baixar a guarda, eu não consigo chegar onde eu preciso. Gente, estamos caminhando para o finalzinho, estamos nessa interação gostosa. Tenho certeza que quem está nos assistindo aí está tirando proveito, né, dessa fala. A Karina Mesquita, né, que é de Moema, em breve estará em Nova Serrana. Manda um abraço para os seus futuros pacientes. Olha aí, ó, pessoal de Nova Serrana, estou aguardando por todos vocês aí para poder vir aqui na clínica do Geraldo, no Espaço Reviver, para poder bater papo, para poder bater um papo, para poder conversar aqui comigo, para poder entender um pouquinho da terapia, do que a gente faz e fala, de como a gente ressignifica, quais as formas a gente lida com a ansiedade, com o estresse, com a depressão, comigo mesmo, com quem sou eu, como eu vim ao mundo, por que eu sou assim, por que as coisas me acontecem de tal e tal maneira. Estou te esperando para a gente poder trabalhar juntos. Vamos ressurgir das cinzas. Gente, foi um prazer compartilhar esse conteúdo com a nossa audiência, né? Espectador, ouvinte, seguidores, né? Estamos aí no YouTube, no Facebook, no Instagram. É um prazer estar aqui com você e, se Deus quiser, teremos mais podcasts onde a gente vai estar falando sobre muitos outros temas, sobre traumas, como lidar com eles, rejeição, sobre
como lidar com os meus problemas, com as minhas dores, com os meus sentimentos de inferioridade, de rejeição, de abandono. Então, a gente ainda vai ter muito o que conversar e a gente vai poder estar trazendo aos pouquinhos um pouquinho de conhecimento do meu consciente, do meu inconsciente, para a população de Nova Serrana, para as pessoas que estão nos assistindo, para que possam também refletir e começar a ter uma vida mais saudável. Saúde mental faz parte.